Bom, vamos começar com a nossa segunda aula sobre o tópico Teorema de Green, que é coberto aí pelo capítulo 6 do livro-texto que a gente adotou nessa disciplina. O livro da Diomara e da Maria Cândida. Essa segunda aula, né, a gente vai apresentar 3 observações acerca do teorema, complementando a matéria que foi dada na aula anterior, que foi disponibilizada aí no YouTube. Essa também será disponibilizada daqui a pouco no YouTube para vocês poderem assistir em casa aí. Se tiver dúvidas, é só mandar lá no grupo do Zap. Vamos começar com a primeira observação aqui, gente. Primeira observação, essa observação 1, ela vai falar sobre o que a gente acabou vendo no último exemplo, né, da aula passada, e também, de fato, já estava embutida no próprio enunciado do teorema, embora não tenha ficado explícito, né? Eu deveria ter explicitado, mas como o mais importante naquela hora eram outros aspectos, a gente deixou para fazer isso agora. Bom, então está aqui, ó. Embora não tivéssemos declarado explicitamente na aula anterior, o teorema de Green contempla o caso do circuito fechado com ilhas. É com ele fechado por fora e por dentro, digamos assim, né? Como a gente está vendo aqui nesse... A gente está vendo aqui nessa figura aqui, né? Então, aqui a gente vê o circuito C, a gente vê a curva fechada C, né? Ela é exterior, tá? E dentro tem as outras curvas. Aqui no caso, nesse exemplinho que eu idealizei aqui, com 4 ilhas, né? Ou seja, com 4 curvas internas. Então, a gente pode pensar assim, né? Que né, é um circuito fechado por dentro e por fora, tá? As ilhas são, digamos, as ilhas ficam com essas curvas internas, né? São delimitadas pelas curvas internas, e a região D, ela fica entre essas curvas internas e a curva externa, que envolve tudo aqui, essa C. Então, a região D, ela está aí, ó, entre... Vamos ver se eu consigo fazer aqui. A região D está aí, ó, entre, pintando aqui a curva C e as curvas internas C1, C2, C3, C4, né? Então, a gente pode pintar aqui, né? Deixa eu botar isso para cá. Então, ó, então, a região D, ela está aqui, pessoal. Ó, ela está entre as curvas, né? Ó, pintadinha nela aí para ver se fica mais bonitinha essa figura. Tá? O teorema de Green, então, gente, ele também vale nessa situação aqui, tá? Já estava explícito lá, por que que isso acontece? Bom, eu vou falar daqui a pouquinho. Então, deixa eu só enunciar aqui como é que fica esse caso, né? Então, ele fica aqui do lado, né? Então, ó, repara, a gente vai chamar de DROM, D, a fronteira dessa região D. A fronteira, então, é delimitada pela curva externa C e as curvas internas C1, C2, C3, C4. Tá? Agora, a orientação positiva que o teorema adota, né? Essa aqui, a gente vai chamar que as fronteiras elas estão orientadas positivamente dessa forma aqui. Ou seja, a curva C, que envolve todo mundo, está na orientação positiva, ou seja, anti-horária, né? E as curvas internas, a orientação é horária. Tá? Então, esse conjunto todo diz que a orientação da fronteira de Ronde, que envolve as 5 curvas, está orientada positivamente. Tá? É dessa maneira. A de fora, anti-horária, e as de dentro, no sentido horário. A gente, então, vai supor, né, igual o teorema lá, o campo planar, com componentes F1 e F2, né, um campo de classe C1, ou seja, é contínuo e tem as derivadas parciais contínuas, né, das componentes, em um conjunto aberto contendo, né, o domínio D, né, tá? A região D, né, domínio aberto contendo a região D. A região D, como a gente sabe, né, ela pode ser dividida em pequenas regiões
simples, né? Ou seja, regiões do tipo 3, que vale ao mesmo tempo tipo 1, ao mesmo tempo tipo 2. Já vamos ver isso de novo. Bom, então o teorema vai ser enunciado dessa maneira aqui, né? Ou seja, a integral desse campo de classe C1, nessa região aí toda, ao longo das curvas, né? Ao longo da fronteira de D, a fronteira de D vai incluir todas as 5 integrais, né? A primeira, né? Na curva C, direção anti-horária, e também as internas nas curvas C1, C2 e C3 na orientação, né? Oposta. Agora, lembrando aqui, né, que somar com uma integral com orientação oposta é a mesma coisa de subtrair da integral com orientação positiva, né? Dá no mesmo. Você pode pensar assim também. Todas você pode pensar positivo, mas aí essas de dentro entram sinal de menos. Não é a mesma coisa, tá? Então essas 5 integrais aqui seriam iguais à integral na região D, ou seja, entre as ilhas e a curva grandona, né? Da quantidade, da densidade de trabalho, digamos assim, né? D1F2 menos D2. E aqui a gente D1F2 menos D2F1. F1. Botei F3, ele estava... Vamos salvar aqui. Então, gente, agora só lembrando aqui a vocês o seguinte, né? Vamos olhar só esse caso aqui, mais simplesinho, tá? A gente tem aqui uma circunferência, né? Um exemplo típico aí de uma região com ilha, tá? Para a gente lembrar aquela coisa. E aqui por dentro, né? A ilha circular também, tá? Então, essa daqui de dentro vai assim, né? Então, eu quero mostrar para vocês o seguinte, ó. Essa região D aqui, tá? Ela está dentro do que o teorema diz. Olha só, eu posso particionar ela em regiões simples. Olha, repara aqui, por exemplo, né? Eu posso particionar ela assim, ó. Essa regiãozinha aqui, ela é simples, tá? Ou seja, você pode entender como uma região do tipo 1, né? Ou também pode entender ela como uma região do tipo 2. Certo? E aí você pega essa região D toda aqui e pode dividir ela em 4 regiões simples, né? Aí, somando essas regiões simples todas, o teorema tem validade. Lembrando que quando você fizer a integral, por exemplo, desse circuito aqui do primeiro quadrante, aqui assim você vai fazer assim, né? Vai subir nesse sentido, vai descer aqui assim, né? E aqui também. Aí, quando você fizer essa outra aqui do segundo quadrante, aqui você vai subir, certo? Então, essas integrais que ficam assim nessa interface entre duas regiões, elas se anulam. Aqui vai se anular, aqui vai se anular. Onde tem a interface nas regiões se anular? E só não vai se anular na curva interna e na curva externa. Quando você soma tudo, vai dar exatamente o teorema de Green lá, como você já estudou na demonstração, né? Então, o enunciado lá do teorema de Green já admitia essas regiões com ilha, tá? E a gente viu, inclusive, no exemplo, no terceiro exemplo que a gente deu na aula passada, que às vezes essa coisa da ilha nem tanto é um luxo do teorema, mas uma necessidade, como no caso que a gente usou para isolar um ponto problemático. Tá? Um ou mais pontos problemáticos podem ser isolados em ilhas. Tá? Então, nesse ponto aqui, gente, eu peço que vocês façam o problema 5 da seção 6.5, que está na página 235 aí do livro texto. Tá? Vai complementar legal esse exemplo aqui. Deixa eu apagar isso aqui. E vamos agora para a observação 2, gente. A observação 2, tá? Ela diz o seguinte, uma aplicação muito interessante, tá? Ajuda a resolver muitas integrais, é bastante interessante isso aqui. E faz um link com a geometria, que é bacana. Podemos usar o resultado do teorema de Green para calcular a área encerrada por uma curva, ou várias curvas, como a gente viu no exemplo acima, né? Fechada C. Bom, considere, né, esse campo aqui, gente. Ó, considere esse campo aqui, menos YX. Esse campo aqui ele vai dar uma coisa legalzinha. Ó. A densidade dele, D1F2 menos D2F1, é 2. É uma densidade constante 2.
Então, se você colocar aqui, né, a integral, o teorema de Green, né, desse campo, você vai ter essa expressão aqui, ó. Integral ao longo de uma curva fechada C de f dl é igual, né, menos y, que é a componente do campo, né, dx mais x dy, nessa outra notação. Isso aqui vai ser igual a 2, né, d1f2 menos d2 integral de d da área. Ora, mas integral de d é a área de d. Então, isso aqui, a integral desse campo aqui, ela resulta em 2 vezes a área de d. Então, a gente conseguiu uma expressão para a área de d, em função dessa integral, certo? Desse campinho aqui. Então, isso aqui pode funcionar como uma fórmula da área, né? Ao longo da curva C, vamos botar aqui, né? De 1 meio, né? De menos y dx mais x dy. Então, isso aqui pode servir como uma fórmula. De fato, gente, nem precisa ser essa daqui. Você pode ter essas fórmulas aqui, ó, tá? Só um pedaço ou só outro pedaço também serve. Aí não precisa colocar um meio, né? Porque a gente coloca realmente um meio, porque cada uma delas já dá a área, né? Então, também você pode usar essa, tá? Isso aqui, isso aqui é uma questão de conveniência, tá? Ou essa, de fato, tem muitas outras. Você tem vários campos cujo D1F2 menos D2F1 é igual a constante, certo? O que seria um múltiplo da área. Você pode usar qualquer um deles para fabricar uma fórmula. É claro que a coisa não pode ser difícil, né? Não você botar assim expressões do campo difíceis, provavelmente vai gerar expressões feias, né? Então, essa daqui, digamos, é provavelmente as mais simples possíveis, tá? Vamos fazer um exemplo? Bom, vamos começar com um exemplo para a gente ter segurança, tá? Um exemplo que a gente já sabe o resultado. Bom, aqui a gente tem, então, uma circunferência de raio R, né? Centrada na origem. A gente sabe qual é a área dela, né? A área é πr2, né? Então, vamos ver se essa fórmula que a gente estudou aí vai funcionar. Bom, a parametrização dessa circunferência aqui, né, no sentido anti-horário, né? Aqui está no sentido anti-horário, a gente está usando o teorema de Green, né? Isso aqui nada mais é do que o teorema de Green. É R cosseno T, R seno T. Então, essa componente x de T, R cosseno T, a componente y de T, R seno T, com T variando de 0 até 2π. Então, ó, o dx, né? O dx, né? É menos R seno T dt. E o dy é R cosseno T dt. Né? Só fazer a derivada aqui, né? Variação total. Bom, aí a área de D, né, pela fórmula, é 1 meio, né, de menos y dx mais x dy. Então, é só substituir x e y, né, menos y aqui, dx aqui, x aqui, dy aqui. Né? Fazendo essa substituição, a gente vai obter aqui, ó, r ao quadrado seno ao quadrado, mais r ao quadrado cosseno ao quadrado. Aí tem a identidade trigonométrica, né, que isso vai dar 1. Então, essa aqui é simplesmente 1 meio da integral de 0 a 2π de r ao quadrado dt. Ora, isso dá πr2. Tá? Ou seja, então essa fórmula realmente está fornecendo a área através do perímetro, digamos assim. Né? Vamos fazer um outro exemplo interessante, né? Bonitinho também. A gente viu na página 15, né, o que a gente chama de hipocicloide de 4 cúspides, ou também chamado de astroide. É essa curva aqui, ó, né? Ele tem essas 4 cúspides aqui, né? Esses pontos aqui onde não tem, onde a derivada deixa de ser contínua, né? E a parametrização conhecida, que a gente viu lá no capítulo 1 da astroide, é essa daqui, né? É sigma de t igual a o x de t é a cosseno ao cubo de t, e o y de t é o a seno ao cubo de t, com t variando de 0 até 2π, né? Parte daqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Né? Fechada essa curva, essa astroide. Bom, se você fizer o cálculo de x, é menos 3a cosseno ao quadrado de t, seno de t, dt, o dy, né? É 3a seno ao quadrado de t, cosseno de t, dt. Bom, juntando todos os ingredientes naquela fórmula lá, né? 1 meio, papapá, você faz aqui, ó, né? Menos y, né? dx, mais x dy. Então, a expressão dá essa. Essa expressão se simplifica assim, tá? Aqui vai dar um seno à quarta, aqui vai dar um cosseno à quarta, né? Então, tem aqui a identidade cosseno ao quadrado e seno ao quadrado, né?
certo? É, seno ao quadrado, aqui seno à quarta, né? Cosseno ao quadrado, seno à quarta. Aqui nós temos a quantidade cosseno à quarta, seno ao quadrado. Aqui tem um erro, então, pessoal. Peraí, vamos corrigir aqui. Eu transcrevi errado aqui. Aqui cosseno à quarta, seno ao quadrado. Aqui cosseno ao quadrado, né? Seno à quarta. Tá. Então, vamos acertar aqui. Deixa eu apagar aqui. Vamos acertar essa integral aqui, gente. Então, vamos acertar essa integralzinha aqui. Vamos tá aqui, vamos lá. Então, aqui, pessoal, olha só. 1/2, né? 1/2. Está um pouquinho. 1/2 da integral de 0 até 2π, né? Da expressão aqui, ó. Está muito lento. Deixa eu acertar aqui. Peraí. Uma maneira aqui, ó. Vamos colocar em evidência aqui esse 3 ao quadrado. Aqui a gente tem, ó, seno ao quadrado de t, que vem daqui, cosseno ao quadrado de t. Todos esses aqui em evidência. Aqui, então, vai ter, ó, um seno ao quadrado de t, nessa primeira etapa aqui, certo? Um seno ao quadrado daqui. E aqui nós temos, ó, seno ao quadrado, nós temos aqui mais um cosseno ao quadrado de t, certo? Ora, isso aqui é 1, gente, tá? Essa expressão aqui é 1. Então, nós ficamos com essa integral aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Houve um equívoco aqui nessa conta. Tá? Já vamos colocá-la simplificada ali. Coloquei uma outra integral aí, depois vamos apagar, porque não precisava ser tão difícil. Vamos lá. Então, gente, ó, a gente vai ficar com essa integral aqui, ó. Deixa eu colocar aqui em preto agora. Tá? 1/2, né? Aliás, deixa eu colocar logo a constante lá para fora. Então, aqui a gente tem, ó, 3a ao quadrado, né, sobre 2, já tirando aqui de dentro, né? Integral de 0. Integral de 0 até 2π, né? De seno ao quadrado de t, cosseno ao quadrado de t dt. Certo? Essa integral aqui, a gente pode até tentar resolver ela, tá? A gente pode até tentar resolver ela. Não é difícil, mas eu acho melhor a gente pegar aqui uma tabela de integrais, tá? E já acertar logo essa continha aí. Deixa eu pegar aqui rapidamente. Eu tinha cometido um errinho ali, então peguei uma outra integral. Agora deixa eu acertar aí para vocês. Tá?
essa integral, gente, ela pode ser feita, então, assim. Vou pegar logo uma tabela e já vou mostrar para vocês como que seria. Alguns instantes. Aqui. Peguei aqui a parte de integrais trigonométricas. Vejamos. Vamos lá. Então, essa parte aí que tem. Deixa eu ver se já tem pronto aqui. Essa aqui tem seno vezes cosseno. Bom, vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu acho seno vezes cosseno. Então, a gente adapta ela aí. Eu acho que vai encontrar um aqui. É, aqui nessa tabela aqui ele não está. Ah, temos aqui sim. Seno vezes cosseno. Ah, o quadrado. Tá, a expressão que se tem, a expressão que ele dá aqui, é que isso aqui é igual a, vamos lá, 3a ao quadrado dividido por 2, né? Então, essa integral aqui, ele diz que é a mesma integral do que essa daqui. Integral de 0 até 2π, né? E aqui ele diz o seguinte, que você pode reduzir isso, isso aqui é 2 elevado a menos 2, integral. Integral, já está aí, do cosseno ao quadrado de t dt. T dt. Tá? Então, aqui, deixa eu melhorar essa fórmula para vocês, vai dar 3, né? Esse cara aqui é 1 sobre 2 ao quadrado. Então, isso aqui é um quarto. Vezes isso aqui, um oitavo, né? Oitavo, a elevado ao quadrado, a elevado ao quadrado, a elevado ao quadrado, aqui integral de 0 até 2π,
2π a integral de cosseno ao quadrado de t dt. Pessoal, já vou dar a resposta para vocês aqui. Vou deixar só o cálculo final para vocês fazerem. Isso aqui é 3 ao quadrado sobre 8, tá? Aqui vocês façam aqui. Isso aqui é t sobre 2, tá? Mais 1/2 cosseno de t, vezes seno de t. Tá? Isso aí você vai calcular entre 2π e 0. Eu vou fazer aqui, por você, tá? Então, quando eu colocar aqui 2π, isso aqui vai dar 0, quando 0 também tudo 0, então vai dar. Depois vocês confiram aí para mim, tá? Confiram essa conta, por favor. Isso vai dar, então, 3π, certo? A ao quadrado, dividido. Não está querendo dividir aqui. Isso, dividido por 8. Tá, você vê se tem algum erro aí. Agora acho que está certinho, tá? Eu peço para vocês refaçam essa conta aí, essa integral trigonométrica. Bom, com dimensão de área, tá, né, pessoal? Para ser uma área, né? Se isso aqui é uma área, ela tem que ser positiva. A resposta deu positivo. Tem que ter dimensão de metro quadrado. Tem dimensão de metro quadrado, porque a única coisa que tem dimensão de metro é o A, né? Que é essa distância aqui. Está A ao quadrado, está metro quadrado. Então, indica que a gente não errou aqui nessa integral. Eu acredito que não. Tá? Essa conta provavelmente está certa. Tá? Eu deixo para vocês fazerem essa complementação. Pessoal, então agora é um bom momento para que você resolva o problema 4b, tá? Lá da seção 6.5, na página 235, que trata sobre área também, essa coisa aí. É um bom momento para você resolver esse probleminha aí da lista aí do livro da Guiomar e da Maria Cândida. Bom, vamos ver a terceira e última observação, tá? Que nessa disciplina a gente vai estudar 3 teoremas vetoriais, tá? Além de alguns outros teoremas também, mas 3 teoremas vetoriais. É o teorema de Green, que a gente está vendo agora, né? Na aula passada e hoje. É o teorema de Green, que ele é em 2 dimensões, ele é no plano, né? E no capítulo 7, né, na segunda etapa dessa disciplina, da matéria dessa disciplina, a gente vai estudar o teorema de Stokes e o teorema de Gauss. Eles são em 3D, são no R3, tá? São no espaço. O que a gente vai fazer agora, a interpretação vetorial do teorema de Green, é que a gente pode considerar o teorema de Green como sendo um limite planar de Stokes ou de Gauss. Você pode entender o Green como sendo um Stokes no plano ou um Gauss no plano, depende de como a gente interpreta aí o campo. Vamos ver então como é que fica isso. Tá? Então a gente vai considerar que D é aquela curva fechada, limitada no R2, a fronteira dela orientada positivamente. A fronteira orientada positivamente tem uma certa parametrização, que é uma função C1, né, por partes, que está dada aqui, digamos, sigma de t, x de t, y de t, com t variando, né, entre os valores reais A e B. O campo é esse campo de classe C1, né, com 2 componentes, F1 de xy, F2 de xy, como é o usual do teorema. Né? Vamos definir, então, aqui, gente, o unitário tangente, né, da curva. Né? O unitário tangente à curva é a velocidade dividida pelo módulo da velocidade, que é essa expressão aqui, x', y' dividido pelo módulo da velocidade, né, pela velocidade escalar. O unitário normal é o cara que faz 90 graus sempre com o tangente, né, e aponta sempre na direção interna da curva, digamos assim. Né? Ele vai acontecer, tá? E ele vai ser definido dessa maneira, y' menos x', né? Dividido por velocidade escalar.
é fácil ver que eles são perpendiculares. Se você fizer o produto interno dos dois, vai dar zero, né? Faz o produto interno aqui, você vai ver que dá zero. Então, aqui na figura, né, está desenhada uma situação onde você tem o tangente e o normal, tá? Tangente e o normal. Então, numa reta, não é muito fácil definir o normal, né? Porque né? Quando a coisa sempre dá uma curvadinha, assim, você tem essa possibilidade de estar definindo sempre o, o vetor normal. Bom, vamos lá. Então, vamos pegar agora a interpretação aqui. Se você pegar o teorema de Green, né? A integral no circuito fechado de FDL ao longo da fronteira vai ser igual a integral de A até B de f de sigma de t, sigma linha de t dt, que é a expressão, né, normal. Então, você pode colocar aqui, ó, f de sigma de t, sigma linha de t dividido pela velocidade multiplicado pela velocidade. Né? Quando eu divido e multiplico, eu não estou acrescentando nada. Né? Mas essa expressão aqui, gente, é o unitário tangente. Ó, sigma linha de t sobre a velocidade escalar é unitário tangente. Então, aqui vai aparecer unitário tangente. Ora, o produto escalar do campo vezes o unitário tangente é o que a gente chama de componente tangencial do campo, né, ao longo daquela, né, componente tangencial, ou seja, vamos botar aqui, se tem aqui um campo, né, se aqui, digamos, é o campo, né, a projeção aqui, certo, é a componente tangencial. Então, aqui assim, a gente tem a componente tangencial do campo, que é essa F escalar T. E se você projetar para cá, né, você tem a componente normal do campo, né, que é essa aqui, que é a F. E, gente, vamos lá, F normal. Tá? Nada mais é do que o produto interno do F com o unitário normal. Tá? Esse aqui também é unitário normal. Tá? Então, vamos lá. Então, gente, ó, e aqui fica multiplicado pela velocidade escalar. Ora, então, isso daqui nada mais é, né, essa expressão aqui nada mais é do que a função, né, f escalar t, ou seja, a integral de linha da componente tangencial. Tá? Juntando tudo, a integral de linha da componente tangencial ao longo dessa curva fechada D, pelo teorema de Green, né, é D1 F2 menos D2 F1. Ora, essa expressão aqui, a gente vai estudar depois, ela é prima, né, digamos assim, ela é a terceira componente da quantidade que a gente vai apelidar de rotacional, que é o que caracteriza lá o teorema de Stokes. Tá? Então, a gente pode ver, por essa expressão aqui, que o teorema de Green ele pode ser visto como uma espécie de Stokes no plano, entre aspas, tá? Porque Stokes ele é tridimensional. Ele vai ter essa componente aqui, que é a componente Z lá do Stokes, mas vai ter outras componentes similares a essa daqui, envolvendo as outras, né, quantidades. Mas então você pode imaginar então que o Green é uma espécie de limite de Stokes no plano. Lembrando que o Stokes é em três dimensões, né? Agora a gente vai poder ver também o seguinte, ó. Vamos considerar agora o campo G, que ele é definido assim, ele é menos F2 do campo anterior, né, vírgula F1. A primeira componente dele é menos F2 do campo anterior. E a segunda componente é o F1 do campo anterior. Bom, agora nota o seguinte, ó, o produto escalar, né, o produto escalar do... Aqui, vamos colocar aqui. Podemos dividir aqui, de fato, um sigma. Não precisava, mas vamos colocar aqui por questão de T. Certo? Aqui agora, então, aqui está certo. Vamos fazer o produto escalar do G com unitário tangente. Então, vai dar menos F, né? X', F1, Y'. Agora, eu posso agrupar isso de maneira diferente. Eu posso considerar isso como sendo F1, Y' mais F2 e passar o sinal de menos lá para o X'. Certo? Dá no mesmo. Dá no mesmo, mas vai dar uma sacada interessante aqui. Ó. Você vai poder mostrar que isso aqui é o F, o F1, F2, né? Produto interno com unitário normal. Tá certo? Lembrando que aqui eu não coloquei, mas tá dividido, tá? Pela velocidade,
botando assim para ficar, né? Ficar melhor. Para já dar o normal direitinho na velocidade. Então, agora dá o normal direitinho. Aqui a velocidade e tal, certinho. Então, ó, o G, produto interno com tangente, unitário tangente, é a mesma coisa que o F, produto interno com o normal. Tá? Então, onde aparecer isso aqui, eu posso substituir por isso. E aqui a gente vai fazer. Ó. O GDL, né? Ele, utilizando o teorema de Stokes, ele vai ser D1 F2, que no caso é o F1, né, do G, né? D1 G2 menos D2 G1. Mas o G2 é o F1 e o G1 é o menos F2. Então, acertando aqui, esse menos menos dá mais, dá essa quantidade aqui, ó. Integral de GDL, né, utilizando o teorema de Green, é a integral de D1 F1 mais D2 F2. Essa quantidade aqui, gente, é o que a gente vai chamar lá no teorema de Gauss de divergente do campo F. Tá? Então, a gente acabou de ver, ó, e no lugar de GDL, né, eu posso estar escrevendo Fn. Tá? Então, é como se fosse a integral da componente normal, né, do campo, né? E vai ser igual a essa quantidade aqui, D1F1 mais D2F2. Ora, isso aqui na realidade é o divergente de F. Isso aqui é uma versão do teorema de Gauss no plano, né? A gente pode então imaginar o teorema de Green como sendo também uma versão de Gauss no plano. Tá? Quando a gente estudar lá os teoremas de Stokes e de Gauss, a gente vai ver, tá? Melhor. Então, o Green você pode imaginar como se fosse um limite planar dos dois. Tá? Então, com isso, a gente termina a aula. Tá? E espero que vocês agora já possam fazer bastante exercícios aí da sessão 6.5 e já se preparando para a semana que vem para a gente ver os campos conservativos no plano, tá? Onde a gente vai juntar todas as informações que a gente viu até agora e caracterizar os campos conservativos do plano, que são um teorema muito interessantinho, tá? Preparando já para a sessão, para o próximo capítulo, onde a gente vai ver tudo isso aí tridimensional. Então tá. Então, boa noite. Obrigado.